Olá, mais uma vez agradeço a todas e todos que têm compartilhado os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, a todos que têm deixado comentários agradecendo, também agradeço pela atenção e por ajudar a divulgar o conhecimento de alto nível, de alta qualidade para as pessoas realmente interessadas em aprender. Bom, temos aqui uma questão que pede para ordenar esses 6 íons em ordem decrescente de raio iônico, ou seja, do tamanho da eletrosfera desses íons. Esse tipo de análise a gente faz comparando, em primeiro lugar, as eletrosferas e os núcleos. No caso, consultando a tabela periódica, nós temos nitrogênio, oxigênio e flúor no segundo período, com números atômicos respectivamente 7, 8 e 9. Isso significa que, por estarem no segundo período, quando esses átomos estão eletricamente neutros, eles têm átomos com 2 níveis eletrônicos. Já o sódio, o magnésio e o alumínio estão no terceiro período da tabela periódica, então, quando eletricamente neutros, tem 3 níveis eletrônicos na eletrosfera. Contudo, essa questão que eu apresentei, ela não envolve os átomos neutros, ela envolve os respectivos íons. Então vamos usar esses números atômicos, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, e também vamos, como um referencial importante, pensar no neônio, que é o gás nobre de número atômico 10, que vem imediatamente após o flúor e imediatamente antes do sódio. Aqui estão listados esses átomos. Estou pensando inicialmente nesses átomos eletricamente neutros, ou seja, com o número de elétrons que empata com o número de prótons. Aqui estão os números de prótons que eu obtive na tabela periódica a partir do número atômico. Coloquei o neônio apenas como um referencial, embora ele não esteja no enunciado. E aqui o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, porque inicialmente eu estou pensando nos átomos neutros. Agora, quando o nitrogênio se converte em nitreto N3-, o que acontece? Ele precisa ter um acréscimo de 3 elétrons para ficar com 10, ou seja, um excedente de 3 cargas negativas em relação ao átomo neutro. No caso do oxigênio, para se transformar em um óxido, existe o acréscimo de 2 elétrons. E no caso do flúor, para se transformar no fluoreto, o acréscimo de 1 elétron. No caso do sódio, quando ele se transforma no cátion, ele perde 1 elétron e perde também essa última camada. Quer dizer, essa última camada ela passa a estar vazia e a camada mais externa agora é a segunda camada. E note que o número de elétrons dele é igual a de todos os anteriores. Idem no caso do magnésio, que perde 2 elétrons e fica com 10, e o alumínio, que perde 3 elétrons e fica com 10 para ficar com carga 3+. Então nós dizemos que essas espécies químicas, espécie química quer dizer átomo, molécula ou íon, essas espécies químicas são isoeletrônicas, isto é, tem o mesmo número de elétrons, no caso 10. O que difere nelas? É a carga nuclear. No caso do íon alumínio, são 13 prótons, 13 cargas positivas no núcleo exercendo atração sobre a eletrosfera. Já no caso do íon nitreto, são apenas 7 prótons exercendo atração sobre a eletrosfera. Consequentemente, o nitreto vai ser o maior dos íons, o mais volumoso, o que tem maior raio iônico, e o alumínio vai ser o íon que tem o menor raio iônico, vai ser o menor dos íons. Aqui eles estão representados esquematicamente em ordem decrescente, desde o N3- até o Al3+. Atente bem que o neônio não foi representado aqui, porque ele não está envolvido no enunciado da questão. Muito bem, vamos aproveitar essa questão para ver algumas coisas interessantes. Temos os valores você pode acessar na internet, procurar, né, aqui os valores dos raios expressos em PM. PM quer dizer 10 a menos 12 metros, picômetro. E nós podemos encontrar algumas outras comparações interessantes. Por exemplo, se o fósforo receber 3 elétrons, ou o enxofre receber 2, ou o cloro receber 1, eles ficam com o mesmo número de elétrons do argônio. Assim como o potássio, que vem imediatamente depois do argônio, se ele perder 1 elétron, ou o cálcio, se ele perder 2 elétrons, também ficam com o mesmo número de elétrons do argônio. Assim sendo, a gente pode fazer comparação entre tamanhos de íons, mas eu não estou mostrando isso aqui porque é mais do mesmo. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Aqui eu tenho lítio e berílio, que são íons isoeletrônicos. Aqui está a série isoeletrônica que eu acabei de discutir com você na questão. Aqui eu tenho uma outra série isoeletrônica que vai do P3- até o
o cálcio 2+. O galho está aqui para comparação, mas ele não é isoeletrônico desses aí, porque entre o cálcio e o galho existe uma sequência de átomos do bloco D. Aqui também do selênio até o estrôncio, nós temos íons isoeletrônicos, e aqui do telúrio 2- até o bário 2+, nós também temos uma série de íons isoeletrônicos. Mas eu coloquei essa imagem para poder dizer o seguinte, agora eu vou recolocar isso nas posições, porque os elementos aqui, por exemplo, esses 3 são do segundo período da tabela, e esses 3 são do terceiro. Então eu vou reposicionar os íons, respeitando agora suas posições relativas na tabela periódica. Olha que legal! Perceba que os cátions, eles são muito menores que os ânions do mesmo período. Aqui eu tenho o segundo período da tabela periódica, aqui eu tenho o terceiro período da tabela periódica, aí o quarto período, quinto período, sexto período, e você, a partir daí, consegue perceber por que os ânions, a gente costuma dizer que na ligação iônica, nos retículos cristalinos, os ânions em geral são maiores que os cátions. Claro, porque quando o cátion ele perde os elétrons, diminuem as repulsões intereletrônicas e ele fica menor. E muitas vezes essa perda de elétrons está associada à perda da última camada. Agora, os ânions, ao terem um acréscimo de elétrons, 1, 2, 3, isso aumenta a intensidade das repulsões intereletrônicas e a nuvem eletrônica se expande. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.